Os aplicativos de celular facilitam muito a nossa vida. Dá para pedir comida, pagar conta, ouvir música, ver vídeos, falar com todo mundo, enfim. Uma infinidade de funções e possibilidades, tudo a um clique de distância. São ferramentas que estão na palma da mão e atingem milhões de pessoas simultaneamente. Agora, imagina colocar um botão ou uma funcionalidade que permite doações dentro desses aplicativos ultra populares. Imaginou? Pois é. Esse pode ser o próximo grande salto da filantropia quando a gente fala de doações individuais. A doação na boca do caixa, repaginada pela tecnologia. Vamos conversar hoje com a Laisla de Gouveia, coordenadora de projetos socioambientais do iFood, que é um dos aplicativos que prevê a doação na hora em que você fecha um pedido. E um spoiler, isso já está fazendo centenas de milhares de pessoas doar e já arrecadou milhões de reais e pode fazer muito mais. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou o Arthur Loubach. E clicar para doar em botões de aplicativos é o nosso tema de hoje no Aqui se faz, aqui se doa. Está começando mais um Aqui se faz, aqui se doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com o apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomoney. E o assunto de hoje é doação nos aplicativos de serviços. Será que vale a pena, Roberta, tanto para quem doa como para a instituição parceira? Olha, Arthur, eu acredito que toda forma de doação vale a pena. Mas também, como doadora, posso dizer que já usei muito esses botões e eles realmente tornam doar algo muito fácil, cotidiano. Ainda mais nesses momentos de crise tão aguda como ainda que vivemos hoje. E no excesso de ofertas e informações é uma maneira de captar a atenção do doador diferente. E os aplicativos foram uma forma bem eficaz de arrecadar fundos durante a pandemia, ainda mais se a gente levar em consideração que os eventos presenciais estavam suspensos e essa foi a única opção para muitas organizações conseguirem suas doações. A gente até falou um pouco sobre isso no episódio 22 da primeira temporada. É muito bacana mesmo essa possibilidade de doar pelo aplicativo, né? Tem tudo a ver com a nossa rotina conectada e levar a prática da doação para um outro patamar, de entrar na rotina, na vida das pessoas mesmo. Só que exatamente por significar um caminho diferente de você entrar no site de uma organização e doar, é preciso muito cuidado com a transparência e investimento na prestação de contas, né, Roberta? Sim, esse é um ponto muito importante, a questão da transparência. E não só da transparência, mas da comunicação como um todo. A maneira como a gente convida as pessoas a doar, como a gente comunica sobre as causas, como apresenta os projetos sociais e depois como a gente presta contas ao doador, mostrando o impacto que a doação dele teve. Vamos chamar a Rafa para ela contar um pouco mais sobre como a prestação de contas para o doador é importante e levada muito a sério pelo terceiro setor. Bem-vinda, Rafa! Oi, gente. Eu sei que a palavra de hoje não é desconhecida para ninguém, mas ela é um assunto muito sério. Transparência. E é um assunto sério por quê? Porque a gente tá falando do dinheiro que outra pessoa entregou para uma organização com o objetivo de ajudar uma causa. E também é importante por causa da confiança que esse ato envolve. Confiar em alguém é um dos maiores valores morais da nossa sociedade, né, gente? Você sabia, por exemplo, que de acordo com a pesquisa Doação Brasil 2020, 89% dos brasileiros não fizeram nenhuma doação nos últimos 5 anos e que para 31% deles, ou seja, bastante gente, o motivo principal é a falta de confiança nas ONGs. Por isso, entre outros motivos, a prestação de contas é tão importante, pessoal. Ela tem que ser burocrática. A gente tem que parar de falar de burocracia como se fosse uma coisa ruim. Porque essa prestação de contas precisa ter documentos contábeis, de divulgação das fontes de arrecadação e da destinação dos recursos. Muitas ONGs fazem isso por meio dos seus sites, por meio de relatórios anuais ou balancetes. E para isso é necessário ter um profissional que entenda desses trâmites. Geralmente é o contador. Parece coisa de gente grande, né? Porque é. Doação e transparência são coisas sérias e que andam de mãos dadas. Bom, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até mais!
quanta gente ainda não faz uma doação no Brasil, né, Arthur? A gente tem um longo caminho de conscientização para ter uma maioria da população doadora. E com certeza usar os aplicativos é uma excelente maneira de aumentar esses números, já que, afinal, quem é que não tem um aplicativo desses? Quem é que não usa um aplicativo desses no celular, né? A gente tem muita gente conectada. A gente que atua há algum tempo provendo possibilidades de doação para as pessoas no seu dia a dia, a gente sabe que o que mais estimula as pessoas a doar, além de a credibilidade da organização que está recebendo o dinheiro, é comunicar o impacto devidamente, então ela saber onde que seu dinheiro foi parar, mas talvez principalmente até a facilidade com que ela faz a operação. Então quando você coloca essa possibilidade dentro do cotidiano dela, né, você inverte o sentido. Ao invés de esperar que a pessoa vá até a organização para doar, você vê o que ela já faz cotidianamente, você entra no hábito dela, a tendência é aumentar muito a conversão, né, ou ter mais gente fazendo isso. Com certeza, Arthur. E uma organização que utiliza esse método de arrecadação é a Orgânico Solidário. Ela é responsável por levar alimentos frescos e orgânicos para milhares de famílias de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. O Aziz Kamali, cofundador da instituição, contou pra gente como eles são beneficiados pelo botão de doação do iFood e da importância dessa ferramenta para as atividades da Orgânico. O grande desafio do Orgânico Solidário é que a gente não trabalha com doações pontuais, a gente trabalha com doações recorrentes. A gente garante a alimentação de mais de 5 mil famílias através de empresas, institutos e pessoas físicas que fazem esse trabalho, esse movimento, esse trabalho de forma recorrente. Essa doação é maravilhosa para a gente poder pensar em como não só manter essas comunidades alimentadas, mas principalmente a gente poder pensar em planos de expansão, Nordeste, enfim, outros estados. O iFood está com a gente e a gente está com o iFood para somar esforços. Roberta, agora fiquei curioso e imagino que os ouvintes e as ouvintes também. Como é que funciona, afinal, esse tal de botão de doar nos aplicativos, esse do iFood principalmente? Bom, Arthur, cada aplicativo tem o seu jeito. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já doei no aplicativo do Pão de Açúcar, do Mercado Livre, do Mercado Pago, do PicPay. E do iFood virou essa grande onda aí dentro do setor, porque de fato ele colocou no fechamento do carrinho. Começou de outro jeito, você doando cestas, e hoje em dia ele tá bem mais fácil. Você, em qualquer pedido, pode fazer uma doação. Mas para saber mais sobre isso, a gente convidou quem está por trás desse projeto, que é a Laisla de Gouveia, coordenadora de projetos socioambientais do iFood, e também uma membra do Movimento por uma Cultura de Doação, que veio nos contar a experiência deles. Quem fez essa entrevista foi a nossa produtora, a Vanessa Henriques. Então, agora a gente vai ouvir essa conversa. Bom, muito legal. E antes da gente ir para a entrevista, 2 comentários rapidinhos. Essa entrevista foi gravada em 2021, então pode ser que alguns dados não estejam completamente atualizados. Então, se você quiser saber os números exatos de hoje, a gente colocou na descrição do episódio os dados fresquinhos. E outro já que a gente está falando aqui de transparência também, devo dizer que, embora tenha falado aqui antes que eu não conheço o botão, na verdade eu conheço bem, porque eu estou trabalhando com o iFood pela MOL Consultoria, fazendo toda essa parte de comunicação da prestação de contas. A gente fez todo o apanhado ali dos números. Enfim, estou muito feliz de participar desse processo. Inclusive, convido vocês a entrar no aplicativo e, se tiverem críticas, por favor, podem mandar até no e-mail daqui do podcast mesmo, que eu vou adorar. A gente está ali para aperfeiçoar a ferramenta, dar mais transparência e melhorar o serviço, tá bom? contato@institutomol.org.br. Laisla, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Vanessa, tudo bem? Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Bom, pra gente então começar, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né? Quando que vocês decidiram criar esse botão de doação dentro do iFood? Como que ele funciona? Conta pros nossos ouvintes como foi esse processo. As discussões começaram durante 2019 sobre esse tema, junto com as discussões de como seria a estratégia do iFood para a sustentabilidade. E ali a gente identificou, até a consultoria Cause nos apoiou nesse momento, a gente identificou algumas frentes de atuação para a sustentabilidade do iFood, e uma delas foi a doação de refeições. Na época, a gente estava fazendo mais ou menos 20 milhões de pedidos por mês,
E ficou muito claro pra gente que fazia muito sentido o iFood também levar refeições para as pessoas em maior vulnerabilidade, né? Então, o nascimento do ambiente de doação no iFood, ele nasceu junto com essa coisa nossa da causa do combate à insegurança alimentar. Aí, no comecinho de 2020, então, nasceu, de fato, o ambiente de doação do app. E ele foi pensado com 2 princípios, né? Que ele fosse simples, que fosse rápido, ágil da pessoa doar. Até conversando com o pessoal do próprio movimento pela cultura da doação, né, endereça muito uma das diretrizes, que é fornecer a experiência do ato de doar, né? Então, acho que essa foi uma graça, assim, do nosso ambiente de doação. E também que ele fosse transparente, né? Aí, para isso, a gente conversou com pessoas do setor, com ONGs, para entender quais eram os princípios de transparência que a gente precisaria ter ali, né? Refletidos no ambiente de doação. Então, a gente colocou a régua de doação. Então, sempre tem uma meta e quanto já foi arrecadado, né, para aquela meta. A gente contabiliza ali desde o dia 0, então desde o comecinho de 2020, somando ali o que já foi doado. E a questão das imagens também, dentro de cada campanha você consegue ver as fotos, dá essa transparência da ONG que você está apoiando, né? Então tem as imagens, tem o texto explicando o que eles fazem. E nasceu dessa forma. Em janeiro de 2020, ele foi rolloutado para 100% da base. Para quem não conhece e nunca viu, né, dentro do app do iFood, você tem no cantinho de baixo direito um ícone de uma pessoinha, assim, que é o seu perfil de usuário. Aí dentro do perfil de usuário, você desce um pouquinho, vai aparecer minhas doações. E aí lá, então, a gente tem hoje no ar 7 campanhas. Começou com uma campanha, que era da ONG Ação da Cidadania, no combate à fome. Até aproveitar para deixar nosso super agradecimento para a Ação da Cidadania, para o Kiko especialmente, que apoiou bastante a gente nessas diretrizes de como deveria ser, né, esse ambiente. Boa, muito legal. E você consegue falar pra gente um pouquinho sobre resultados, né? Quanto que já foi doado, quantas pessoas doaram, enfim, o que vocês têm aí de dados para compartilhar com a gente? Ah, legal. Bom, aí depois veio pandemia, né? Começamos em janeiro de 2020 com o ambiente de doação. Poucos meses depois vem a pandemia e a coisa tomou uma proporção que nem a gente sabia que ela tomaria, né? Hoje a gente já tem arrecadado quase 7 milhões de reais doados pelo app, então a gente tá em 6,7 milhões. E foram mais de 400 mil pessoas que doaram por meio do aplicativo já. Poxa, que bacana. Você comentou um pouquinho, né, do ambiente de doação, né, de ser uma experiência agradável. Acho que todo mundo já tá mais acostumado a usar aplicativos, né, então isso contribui muito. E eu queria saber como que é o engajamento dos usuários do iFood, né, se vocês têm aí alguma informação, o quanto eles se tornam uma espécie de doador recorrente, né, pelo aplicativo depois que eles fazem uma primeira doação. Bom, quando a gente começou, né, a gente não estava ainda pensando no ponto da recorrência, né? Então a gente estava muito focado na questão de gerar a oportunidade, né? Usar o fluxo de pessoas que estão dentro do aplicativo para que a gente pudesse, né, promover um movimento. Vale constar, né? Quando eu comentei lá no começo, em 2019 a gente tinha mais ou menos 20 milhões de pedidos mês pelo app. Hoje, 2021, a gente está em torno de 60 milhões de pedidos mês no app. Então, são muitas oportunidades, né? São muitas pessoas que trafegam por ali. A gente usa algumas ferramentas para lembrar as pessoas de que o ambiente existe, né? Acho que tem muito disso, de você lembrar para a pessoa, faça sua doação, etc. Então, a gente usa os nossos canais de CRM e eu acho, assim, muito legal isso, porque eles são canais para gerar conversão de venda no app, né? E aí a gente usa esse próprio espaço, que ele é um espaço super forte, para convidar as pessoas a doarem. Então a gente tem uma régua contínua de comunicação por esses canais. Toda semana a gente manda 2 pushes falando de alguma campanha específica. Isso é uma outra coisa também que a gente percebeu. No começo, a gente levava para o ambiente de doação. Então, faça sua doação, etc. Com o tempo, a gente percebeu que se a gente direcionar cada vez mais, para a pessoa é mais fácil. Diminui o paradigma da escolha, né? Então, a gente tem uma régua, né, para durante um período conseguir falar de todas as campanhas, mas cada semana a gente fala de uma. Então, doe, por exemplo, pro Orgânico Solidário, cestas de frutas, legumes e verduras. E aí a pessoa já cai direto dentro daquela campanha, super legal. É uma forma de manter isso aquecido, né, com os nossos usuários.
a gente não tem ainda uma ferramenta de promover a recorrência, mas isso tá no nosso radar para o futuro, de ter um espaço em que o usuário do iFood possa selecionar. Cada pedido que eu fizer, eu quero também fazer uma doação, quero incluir R$1 de doação por pedido, por exemplo. Hoje a gente ainda não tem essa ferramenta, mas a gente já identificou que cerca de 57% das pessoas que já doaram no app fizeram mais de 2 doações. E eles também falam que, quando a gente fez uma pesquisa, né, perguntando para as pessoas sobre os hábitos de doar, que muitos deles não doam só pelo app, mas também fazem isso por outras ferramentas, né? Muito legal. Você citou o caso do Solidário, né? A gente teve até ouvir um pouquinho deles no começo do episódio. E aí você comentou que estão com 7 campanhas, né? Se não me falha a memória. 7 campanhas ativas. Como que vocês escolheram as organizações? Como que foi essa aproximação, os critérios para escolher essas instituições? Legal. Quando eu comentei lá no início, a gente, quando foi desenhar a frente de sustentabilidade no iFood, que ela é relativamente nova, a gente primeiro passou por esse processo de entender quais eram as nossas causas, né? Quais são as nossas causas? A causa da alimentação é uma delas, então promover a segurança alimentar. E existem outras, né? Então a causa do meio ambiente é uma delas. A gente tem metas aí de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e também de combater o plástico no delivery, mitigar essas questões relacionadas aí à reciclagem. A gente também tem a causa da educação. Então, formar jovens em tecnologia é uma grande causa do iFood. E a gente entende que se a gente trabalhar numa educação básica de qualidade no Brasil, a gente também consegue ter jovens mais bem preparados, né, para ocupar essas cadeiras de tecnologia. Então, a gente também atua nessa frente. E diversidade e inclusão. Hoje ela é uma causa que ela tá para dentro, né, de casa. Então a gente tem quase 5.000 funcionários no iFood hoje. E a gente tem metas internas de termos pessoas negras e mulheres em todo o quadro, mas também nos cargos de direção. E aí, então, é como se a cultura da doação fosse a nossa quinta causa. E aí, por meio dela, a gente endereça todas as outras, né? Então, a gente começou com doação de alimentos, ali com a ONG Ação da Cidadania, e a gente foi ampliando para que as outras causas também estejam refletidas. A gente ainda não tem um parceiro que endereça diversidade e inclusão, mas devemos ter aí a partir de 2022. Hoje, então, para citar 7, são o Orgânico Solidário, como eu comentei, a Ação da Cidadania, como eu comentei, que está desde o início com a gente, a Gastromotiva também, entregando refeições, CUFA, Central Única das Favelas, que fez um trabalho magnífico com a gente de distribuição de refeições em todos os estados do Brasil durante o auge da pandemia. A Gerando Falcões também, a gente tem parcerias bem legais com a Gerando, por meio do aplicativo, né, de doação, mas também outras, a gente tá com eles num projeto super legal de uma horta urbana, numa escola em Ferraz de Vasconcelos, por exemplo. Temos outros projetos também com eles. Todos pela Educação, que faz advocacy para uma educação básica brasileira de qualidade. E SOS Mata Atlântica, que planta árvores aí, trabalha na regeneração do bioma da Mata Atlântica. Acho que eu não esqueci de nenhuma, espero. Acho que não. E é muito legal que você coloca, né, como é uma questão de coerência, né? Começa dentro pra depois sair pra fora, né? Então é uma causa da empresa e isso é colocado ali como algo que o próprio consumidor pode abraçar, né? Laisla, pra fechar, eu queria que você falasse um pouco assim, tanto do futuro dessa ferramenta no iFood e se você vê essa possibilidade, né, de você doar pelo aplicativo, não só de delivery de comida, mas outros aplicativos que têm começado a surgir funcionalidades dessa. Você acha que isso é algo que vai se espalhar? A gente tá diante de uma pequena tendência que tá começando agora e vai ficar muito mais comum? Como que você vê esse futuro? Olha, eu espero que sim, né? Eu sei que o iFood está sendo bastante ousado no que a gente está fazendo, né? Então a gente começou com esse ambiente de doação ali no perfil do usuário dentro do app. Hoje a gente já tá com uma nova funcionalidade que é a doação no checkout. O checkout é a sacola, então é o momento dentro do fluxo de venda do iFood, né? Então você vai lá fazer seu pedido, você escolhe tudo. A sacola é quando você tá colocando ali a forma de pagamento, etc. E ali já aparece, então, se você quer adicionar uma doação nesse pedido. Isso é bastante inovador, vamos dizer, né? Colocar uma oportunidade de doação dentro do fluxo. E eu espero que
que outras aí se inspirem e façam o mesmo, né? Espero que a gente realmente possa estar diante aí de uma tendência. Acho que a tendência da doação como um todo veio, né? Principalmente por conta da pandemia, mas a gente sabe também que com o tempo a coisa vai perdendo a força, né? Então é muito importante que a gente mantenha isso, que não seja só uma onda, né? Mas que a gente faça a nossa parte para manter. Com certeza, né? E acho que esse tipo de oportunidade, né, em lugares que você nunca imaginou que pudesse doar, faz um trabalho muito bacana nesse sentido, da gente não esquecer dessa prática, né, de colocar ela no nosso dia a dia. Laisla, adorei o papo, acho que foi muito bacana saber um pouquinho mais, né? Fica o convite para quem tá nos ouvindo. Se não doou, conhecer, baixar o aplicativo e ver a funcionalidade na prática, né? E pra gente encerrar, agora a gente vai pra nossa rodada relâmpago, tá bom? Vamos lá. Então eu vou fazer aí 5 perguntinhas e aí você responde com a primeira coisa que vier, né? Mais bate pronto. Beleza. Qual foi a sua doação mais recente? A boa e famosa limpeza no guarda-roupa. Eu fiquei uns dias aqui em casa e aí fiz aquela reorganizada geral, tirei muita coisa e tá aqui separadinho pra ir pro bazar como doação. Boa. E qual é a sua causa do coração? A causa da alimentação. Ela se transformou na minha causa do coração. Eu sou engenheira agrônoma por formação, depois migrei aí para a área de meio ambiente, gestão ambiental, aí depois fui para a área de sustentabilidade propriamente dita, impacto social. Então, juntar tudo isso aí com levar comida para quem realmente precisa é minha causa do coração, com certeza. Uma. E o que você doa e que não é dinheiro? Olha, eu venho... É legal essa rodada, né? Coloca a gente num lugar bacana. Eu venho de uma família evangélica, meus pais são pastores evangélicos desde que eu tenho 6 anos de idade. Eu acredito muito nesses ambientes, assim, da comunidade, sabe? Às vezes a gente tem essa coisa até meio egoísta, né? De pensar na família, nos amigos e tudo mais. E acho que esses ambientes que promovem esses vínculos entre comunidade, entre pessoas de diferentes idades, classes, enfim, eles geram oportunidades muito legais. Isso vem desse lugar, né? Esse desejo de gerar algum tipo de impacto social, pra mim, ele vem desse lugar. Então, eu cresci aí desde criança mesmo, fazendo campanhas de arrecadação, campanhas de doação dentro desse ambiente e acho que é muito bom, é uma experiência muito legal. Boa, perfeito. Não sei se agora vai ser uma saia justa, mas vou pedir para você citar uma organização ou um projeto que você admira e apoia. Ah, total saia justa essa, né? Eu acabei de citar a 7 que a gente apoia. Não tem para mais nem para menos. Acho que as 7 são excelentes organizações, grandes organizações e são todas do meu coração e eles sabem disso. Se eu puxar a sardinha pra alguma, é capaz de eu me indispor aí. Tá bom, então vou deixar essa passar, vai. E pra terminar, queria que você fizesse um chamado à doação, né? Não sei se você tem alguma história pra compartilhar de alguém que você convenceu a doar, ou se não, você pode fazer isso agora, ao vivo. Ai, que legal. Eu tô nesse caminho aí, né, há pouco tempo aqui dentro do iFood. Acho que a gente fez várias campanhas convencendo pessoas a doarem, né? Então, pra dentro e pra fora de casa, sem dúvida, vários food lovers. A gente chama de food lovers as pessoas que trabalham no iFood, né? Passaram a doar aí por conta disso. Uma que eu vou citar é a Cíntia Galvão. Não foi por minha causa que ela começou a doar, mas ela é gerente de produto, ela trabalha com tecnologia e foi uma das grandes responsáveis por desenvolver todo o ambiente de doação no aplicativo. E para ela, tenho certeza, foi uma coisa super nova e que a própria oportunidade do trabalho promoveu para ela. E, enfim, foi uma experiência muito bacana aí que a gente vivenciou juntas. Poxa, que legal. E a Cíntia convenceu todo mundo a doar com o aplicativo. Muito bom. É isso aí, a Cíntia mudou a régua. Laisla, muito obrigada. Foi ótima a conversa. Volte sempre que quiser. Acho que é muito bacana trazer essa experiência e que seja uma tendência que a gente vai ouvindo cada vez mais falar. Obrigada, Vanessa. Foi um grande prazer estar aqui. Eu tô realmente muito feliz. A gente se orgulha muito do que a gente está entregando e realmente espero que várias pessoas aí sejam impactadas por essa experiência e reproduzam em outros lugares. Muito obrigada. E tão fácil quanto doar com um botão ao concluir a sua compra é fazer a compra de um produto social. Chegou a vez da gente ouvir qual é a dica dessa semana da Duda Schneider no Merchan do Bem.
Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é mais um quadro Merchando Bem. Já pensou se, na sua rotina de skincare, além de fazer o bem pra você mesmo, você também fizesse o bem pelo mundo? Agora é possível com a linha linda da Granado, chamada Folha Imperial. A coleção é uma homenagem à Mata Atlântica e também um convite à reflexão da importância de sua preservação. Em parceria com a ONG ambiental SOS Mata Atlântica, a Granado vai doar 5% do total das vendas para a conservação e restauração da floresta, a recuperação das bacias hidrográficas e ações de educação ambiental. Também serão plantadas cerca de 10 mil mudas de árvores nativas do bioma no estado de São Paulo para compensação de CO2. A coleção tem sabonetes, hidratantes, difusor de ambiente e que possui embalagens lindas e são ótimas opções de presente. Para garantir o seu, é só entrar no site da Granado, www.granado.com.br e buscar por Folha Imperial. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima! Que massa essa conversa com a Laisla, Arthur. Muito legal ver ferramentas que deixam a doação mais fácil e que aproximam uma pessoa que não tem o costume de doar a essa oportunidade. Aliás, Arthur, a pesquisa que a gente citou no bate-papo com a Laisla, que o iFood fez com seus usuários, aponta que 35% fazem a doação pelo aplicativo por causa da credibilidade da marca. Isso é muito interessante e é algo que a gente vê acontecendo não só em botões de aplicativo, mas também quando a gente fala de produtos sociais, de arredondamento de troco. Como você é cliente daquele serviço, né, daquele varejista, daquele aplicativo, você confiando nele, você confia por tabela na organização que vai receber o recurso, mesmo quando ela não é uma organização muito conhecida. E isso pode ser muito legal também justamente para a gente espalhar mais as doações, porque a gente vê muitas grandes organizações recebendo e conseguindo chamar mais atenção, mas é muito difícil para as pequenas chegarem lá para ter essa pulverização. Os botões de doação no aplicativo podem ser um caminho para isso, para no futuro a gente ver, você doa para causa e aí isso aí vai ser multiplicado por diversas organizações Brasil afora, dividindo melhor os recursos aí no setor. Acho essa perspectiva muito, muito animadora. Não deixa de ser uma forma de investimento social das grandes empresas também, né? Afinal, embora não seja um investimento direto, mas você conferir a sua credibilidade é um ativo instalado que a empresa gastou muitos milhões para construir ao longo dos anos, e você se associar a organizações que não tiveram como construir a marca como essa grande empresa é uma forma também de se corresponsabilizar pelo que ela está fazendo, né? Mas no caso do iFood, uma coisa que eu acho muito vindoura é a questão da facilidade, né? A gente, na editora MOL mesmo, a gente criou um negócio social baseado nisso, né? Ao invés de as pessoas irem até a banca ou a livraria comprar um livro ou uma revista, a gente entendeu que era melhor a gente ir atrás das pessoas, né? E a gente foi lá na farmácia, nas lojas que elas mais frequentam e colocamos um produto a um preço acessível no caixa com renda revertida para ONGs. De certa forma, é um pouco do que o iFood está fazendo e que nem algumas outras iniciativas, né? Como, lembrando aqui, o Arredondar tem um botão, né, de doação no carrinho da Gol Linhas Aéreas. Tem algumas outras iniciativas que já fazem isso e a gente gostaria de ver isso em todos os e-commerces. Dava para fazer isso, um botãozinho a mais, não é o que vai inviabilizar, né, a conta. E para quem ficou interessado nesse tema, né, do botãozinho na compra em um clique só, existem muitas iniciativas. Tem também o Nubank, que lançou um botão de doação no ano passado, arrecadou 74 milhões de reais para entidades parceiras, Cruz Vermelha, Hospital das Clínicas, CUFA, Ação da Cidadania, essas últimas que também estavam no programa do iFood. Tem também o Mercado Pago, Arthur, que a cada mês escolhe uma ONG diferente para receber doações. Já passaram por lá a Teto, Habitat Brasil, o IDESAN, o Fundo Agbara, que é um fundo voluntário voltado para negócios de mulheres pretas e indígenas, entre outros. Eu também já doei cestas básicas. Já há muito tempo o Pão de Açúcar oferece essa oportunidade para você doar para amigos do bem. Mercado Livre faz ações pontuais, fez durante a pandemia de cestas básicas e em outros momentos de campanhas relacionadas à causa. Os meios de pagamento, né, como o PicPay e Yami, também ofereceram opções de doação desde o começo da pandemia e seguem lá oferecendo. Pode ser uma maneira, às vezes, de você também redirecionar o seu cashback. E, enfim, o que eu acho mais interessante, Arthur, também quando a gente fala nisso é
a gente pensar que quando líderes de mercado começam esse movimento, eles acabam arrastando pelo exemplo e subindo a barra, né? Então, quando você fala que gostaria de ver todos os e-commerces com isso, eu acho que se os grandes começam a fazer, começa a ficar sem saída para a concorrência, para os médios, para os menores que estão entrando no mercado, e isso tende a fazer parte de todos os negócios digitais. Você incluir a opção de doar ao fechar uma compra, seja de que compra for. E se você está se perguntando aí, em outros lugares, além do Brasil, tem isso daí já? Tem, e muito provavelmente empresas como o Facebook, o Instagram, que em alguns países já tem um botão de doação, né, nas suas plataformas de redes sociais, vão lançar isso aqui também. O Zoom, aquele nosso amigo de todos os dias das reuniões à distância, criou o Donations by Pledge, que permite arrecadar doações por meio de um botão nas suas videochamadas, né, tanto em eventos como em reuniões. Enfim, opções confiáveis e facilidades para fazer com um botão não faltam. E pequenas quantidades, né? Eu acho que isso também é muito legal, essa possibilidade de experimentação. Tá na dúvida? Bom, doa ali R$1 no fechamento da compra do seu hambúrguer. Foi legal a experiência? Na próxima vez você doa 2, depois doa 4, depois doa em todos os pedidos e assim a gente começa uma longa relação aí para fazer as pessoas doarem cada vez mais e melhor. E quem tiver uma história bacana de doação por aplicativo, de como conheceu, e se quiser contar pra gente, pode mandar lá no nosso Instagram, @InstitutoMOL, ou no nosso perfil no LinkedIn. Vamos falar mais sobre isso, vamos ajudar a encontrar bons exemplos e ajudar a ensinar as empresas a fazerem melhor isso também. E não nos esqueçamos do e-mail. O e-mail é contato@institutomol.org.br. contato@institutomol.org.br. A gente adora receber recados, sugestões de pauta, críticas, ideias de convidados e temas. Por favor, escrevam pra gente, estamos aqui. E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomoney. Esse episódio teve produção da Graziela Laveso e o roteiro final e direção são de Vanessa Henriques e Ana Azevedo, do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider, da editora MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! Até mais, gente. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.